Capítulo 421 Clã Divino Céu de Origem. Cerca de meia hora depois, Long Yuan e as duas mulheres pousaram em uma pequena floresta. O cheiro da fragrância de perseguição de alma termina aqui. Long Yuan franziu ligeiramente suas sobrancelhas e olhou nos arredores. A figura de Nili estava longe de ser vista. Uma das mulheres não podia deixar de fazer um comentário. Será que o jovem mestre descobriu a fragrância de perseguição da alma? Long Yuan ficou em silêncio por um breve momento. Com os sentidos afiados de Nili, ele provavelmente descobriu a fragrância de perseguição da alma mais cedo. Long Yuan pisou os pés em frustração, não importa o que, nós definitivamente temos que encontrá-lo. Long Yuan pulou e saiu da área. As duas mulheres trocaram um olhar e rapidamente a seguiram. Um breve momento depois, várias pessoas chegaram à mesma área. O líder era Li Yufeng e havia dois especialistas mascarados com identidades desconhecidas, bem como 3 especialistas no reino do eixo celestial com ele. Long Yuan e as duas meretrizes foram nessa direção. Li Yufeng franziu ligeiramente o senho. Gabriele, Venx é bem vulgar mesmo, meretriz foi o mais leve que achei. É bem como dizem, quer conhecer uma pessoa lhe dê um pouco de poder. Tutlof, chamou de pu asterisco na cara de pau. Um dos especialistas do reino do eixo celestial balançou imediatamente a cabeça. Eu as vi pararem nessa área por um breve momento, antes de se dirigirem para essa direção. Li Yufeng deu uma olhada na direção indicada e olhou para os dois especialistas mascarados e perguntou: elas foram para essa direção, eu me pergunto o que vocês dois vão fazer. Um dos homens mascarados segurou suas mãos e disse: o jovem mestre Li Yufeng não precisa se preocupar com isso. Deixe seus assuntos com a gente, vamos voltar e relatar. Nós nos encontraremos de novo. Vosh. Vosh. Os dois especialistas mascarados se transformaram em raios de luz enquanto voavam. Esses dois especialistas mascarados eram na verdade especialistas do reino do dragão. Depois de assistir, os dois peritos mascarados desaparecem de sua linha de visão. Todos os especialistas do reino eixo celestial se recuperaram de seus devaneios. Um dos especialistas do reino do eixo celestial não podia deixar de perguntar: jovem mestre, de onde são esses dois? Li Yufeng olhou com frieza para o subordinado ao lado dele e disse solenemente: isso é algo que você deveria perguntar. Esse especialista do reino do eixo celestial rapidamente se ajoelhou e respondeu com horror: por favor, perdoe-me, jovem mestre. Já falei demais. Levante-se. No futuro, não pergunte o que você não deveria perguntar. Li Yufeng deu-lhe um olhar profundo. A família Chamas Cinzentas e a família Selo de Dragão eram consideradas do mesmo nível. Ambos foram sucessores de primeira linha para suas famílias, mas o mais forte sob o comando de Li Yufeng eram apenas especialistas no reino eixo celestial. Geralmente, especialista do reino do dragão seria capaz de obter uma posição mais antiga dentro de suas famílias. Especialistas como esses, até mesmo um sucessor da família, geralmente acham difícil tocar nesses especialistas. No entanto, Long Xiaomin realmente tinha 2 desses especialistas do reino do dragão como seus subordinados. Além disso, quando eles entraram em contato, foi quando Li Yufeng percebeu que Long Xiaomin ainda tinha mais força escondida. Li Yufeng não podia deixar de sentir um pouco irritado em seu coração.
Embora ele estivesse emprestando a força de Long Xiaomin durante este período de tempo, ele não queria se tornar um boneco de Long Xiaomin. Com seu caráter orgulhoso, ele naturalmente não estaria disposto a pedir ajuda. No entanto, para sua realização, a força atual que ele exercia não era do mesmo nível que Long Xiaomin. Ele não estava disposto a baixar a cabeça, no entanto, ele não tinha outra escolha. Se apenas uma pessoa pudesse ver como estava deprimido Liu Feng em seu coração. Embora não soubesse o que Long Xiaomin estava planejando fazer com Long Yuan, os olhos de Liu Feng brilharam com um raio de luz brilhante e deram uma olhada no grupo de especialistas do Reino Eixo Celestial ao seu lado. Vamos. Sim. Aqueles do Reino Eixo Celestial responderam. O grupo de especialistas voou à beira do deserto sem fim. Olhando para o deserto sem fim ao longe, era uma terra de calcário sobrescrito, uma que se estendia até onde a vista alcançava. Era um pedaço de terra estéril sem o crescimento de qualquer plantação. Quando um vendaval soprou, areia voou por todo o céu. Durante milhares de anos, o clã divino Origem do Céu sempre esteve preso neste mundo de calcário, lutando para sobreviver no deserto infinito. Houve uma época em que os antepassados do clã divino Origem do Céu eram uma figura do pináculo do clã, que podiam competir contra o sábio imperador. No entanto, no final, esses antepassados do clã divino foram suprimidos pelo sábio imperador na terra selvagem sem fim. Todos os descendentes do clã divino foram considerados ameaças e depois disso foram selados eternamente nesta terra. Sempre que alguém do clã divino queria sair do deserto sem fim, eles eram obrigados a baixar suas cabeças orgulhosas e se tornarem escravos de outra pessoa. Esta é a humilhação eterna que o sábio imperador tinha lançado para o clã divino. Para muitos dos especialistas do clã divino, isso era inaceitável. Muitos membros do clã divino preferem morrer a sair do deserto sem fim. No entanto, havia também alguns homens do clã divino que foram forçados a deixar essa terra. No entanto, quando eles deixaram o deserto sem fim, eles foram escravizados e viveram uma vida que era pior do que a morte. O clã divino tinha declinado de um grande clã com alguns bilhões em população, para apenas alguns milhões na população, lutando enquanto a porta da morte no deserto sem fim. Todos os anos, haveria constantemente pessoas saindo. Eles acabavam mortos ou deixavam o deserto sem fim em humilhação. No entanto, a força do clã divino não era questionada. Mesmo os mais fracos entre eles eram especialistas do reino do dragão. Uma pequena cidade à beira do deserto sem fim estourava de barulho. Os comerciantes de vários lugares tinham parado nessa área. Não havia nenhum tipo de recursos no deserto sem fim. Depois que alguns homens do clã divino se tornaram escravos e obtiveram a grande quantidade de pedras espirituais, usam então aquelas pedras espirituais comprando provisões e fornecendo para seus homens do clã. Usando este método, o clã divino finalmente conseguiu manter sua população nos últimos 100 anos. No entanto, haveria centenas de especialistas do clã divino, deixando este deserto sem fim a cada ano para se tornar o escravo dos outros. Um especialista do reino do dragão do clã divino custaria pelo menos 30.000 pedras espirituais. Quanto a no 2 estágio, eles teriam o seu preço dobrados e na 3 fase seria ainda mais caro. Portanto, somente aqueles nobres excepcionalmente ricos teriam um especialista do clã divino como um escravo.
O contrato mestre-escravo do clã divino Origem do Céu foi estabelecido pelo sábio imperador. Os especialistas do clã divino Origem do Céu não eram capazes de quebrá-los. Portanto, uma vez que eles se tornavam escravos de alguém, eles tinham que ser absolutamente obedientes. Mesmo que o mestre o pedisse para morrer, ele nem sequer franziu as sobrancelhas por um breve momento. É só por isso que os escravos do clã divino eram especialmente favorecidos. Nili estava andando na rua da pequena cidade. Além desses comerciantes vestidos com roupas luxuosas, havia muitos homens magros do clã divino. Embora um especialista do clã divino custasse pelo menos 30.000 pedras espirituais. As provisões enviadas de vários locais também foram vendidas a um preço elevado. Portanto, o clã divino só podiam fazer uma troca de algumas provisões para serem adequadamente fornecidas. Enquanto Nili caminhava, ele olhava para os arredores. Deveria haver alguns comerciantes que lidavam com os especialistas do clã divino. Enquanto pudesse encontrar alguns desses comerciantes, ele seria capaz de realizar ao menos metade do seu trabalho. Nili estava usando um manto enquanto caminhava. Enquanto caminhava, houve uma comoção súbita vinda de longe e uma corrente de pessoas estava se reunindo naquela direção. Eu me pergunto o que está acontecendo. Nili franziu as sobrancelhas por um breve momento e ponderou. Depois disso, ele acelerou seus passos e seguiu o fluxo de pessoas. Um limo calcário essencialmente não consolidado nem estratificado, em geral homogêneo, permeável e cuja cor varia do bege ao cinza, contém concreções calcárias e fósseis, sendo sua formação atribuída a depósitos de poeira trazida pelos ventos, loess, loessito.